Prefere? I have to stand up. Ok. Quer estar aqui? Venham aqui então, Bruna. Venha cá, Thomas. Aqui, ó. Come here. Que frente. I can speak louder when I stand up. Just stay. Posso falar mais forte quando estou de pé. Ele pode falar mais alto quando ele está em pé, por isso que ele prefere ficar em pé. This is my first trip to Brazil. É a primeira visita dele, a primeira vez dele no Brasil. I didn't know what to expect. Ele não sabia o que esperar. I've been very, very happy for my last 6 days since I've been here. Ele tem sido muito, muito feliz nos últimos 6 dias que ele tem estado aqui. It's been a wonderful 6 days. Tem sido 6 dias maravilhosos. So I'm very happy that I came. Então ele está muito feliz porque ele veio. Today I want to speak about something very beautiful that's beginning to happen in the world, in the church and in the world. Hoje ele quer falar sobre algo muito bonito que está acontecendo, que está começando a acontecer em todo mundo, em toda parte do mundo. When God created our first parents, Adam and Eve, quando Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, He wanted to give them everything He could possibly give them. Ele queria dar a eles tudo que era possível, que ele podia dar para eles. He wanted to give them Himself and all that He has. Ele queria dar, Deus queria dar Ele mesmo e tudo que Ele tinha. And He did give them Himself, and He was beginning to give them more and more things that God possesses. E no início Deus deu Ele próprio a Adão e Eva e começou a dar tudo que Ele possuía. After not a very long time, He wanted them to tell Him, we want this more than anything. We never want to do our own will. Depois de não muito tempo, Deus quis que Adão e Eva dissessem, eu quero isso, eu quero mais do que qualquer coisa, eu quero isso, eu quero presente. So God allowed a test for them and a test for the whole human race. Então, Deus permitiu um teste, uma aprovação para eles e para toda a humanidade. And without going into all the details, because we had a lot to say, but Adam and Eve failed the test. Ele não vai entrar muito em detalhes, porque a gente tem muito o que dizer aqui hoje, mas, em resumo, Adão e Eva falhou nesse teste. And we lost a huge amount of beautiful things that God wanted for the human race. E assim a gente perdeu uma grande quantidade de coisas maravilhosas que Deus quis para toda a humanidade. Adam and Eve were up high before God. Adão e Eva estavam no alto, diante de Deus. Actually, they were living the very same life that God lives. Na verdade, eles estavam vivendo a mesma vida que Deus vivia. But when they gave in to the trick of the devil and wanted something they were not allowed to have, everything went. Mas quando Adão e Eva caíram na armadilha do demônio, querendo algo que eles não poderiam ter, eles caíram. So, ever since Adam and Eve, nobody except our Blessed Mother has had any of that wonderful stuff that Adam and Eve had until fairly recently. Então, desde Adão e Eva, com exceção da Virgem Maria, ninguém teve essa coisa linda que Adão e Eva tinham até muito recentemente. So God came as Redeemer as He promised. Então, Deus veio como Redentor, como Ele tinha prometido. And He gave us a lot so it would be easier for us to get to heaven. Então, Deus nos deu muitas coisas para que tornasse mais fácil que a gente alcançasse o paraíso, alcançasse o céu. And He gave us the Catholic Church. Ele nos deu a Igreja Católica. He gave us the priesthood. Ele nos Sacerdócio. Ele nos deu o sacerdócio. And He gave us the Holy Sacraments. Ele nos deu os sacramentos, os sagrados sacramentos.
But he had a whole lot more he wanted to give us. Mas ele tinha muito mais para nos dar, que ele queria nos dar. But he knew we were not prepared for the rest of it yet. Mas ele sabia que a gente não estava preparado ainda para esse resto. So he taught the apostles to pray for what he wanted to give. Então, Jesus ensinou os apóstolos a rezarem pedindo aquilo que ele queria dar. He taught them the prayer of the Our Father. Então, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus knew what was in that prayer, but the others, the people, didn't really know hardly anything about what was in that prayer. Então, Jesus sabia o que estava nessa oração, mas as outras pessoas não sabiam realmente o que estavam pedindo nessa oração. So there were thousands and thousands of secrets inside that prayer that we never knew about until recently. Então, havia milhares e milhares de segredos contidos nessa oração que a gente não sabia até recentemente. We asked for the Father's kingdom to come, but we don't know what that means. Nós pedimos a Deus, venha a nós o vosso reino, mas a gente não sabe exatamente o que isso significa. And we knew a lot of words in the Our Father, but they were full of surprises that God wanted to give us later. E há várias palavras no Pai Nosso, mas também há várias surpresas que Deus quer nos dar depois, um tempo depois. So when he made that prayer, he was predicting that sometime in the future we could have the rest that Adam and Eve lost. Então, quando Jesus fez aquela oração, ele estava previndo que algum dia a gente poderia ter tudo aquilo que Adão e Eva perdeu. So when he prayed that the Father's kingdom would come, então, quando ele ensinou a oração, venha a nós o vosso reino, ou seja, que o reino vai vir. He was praying for a future event that wasn't there when he was there. Então, ele estava rezando por um evento futuro que não estava ainda no tempo em que Jesus vivia. Que não tinha acontecido ainda. It was something we would have to wait for until the Father decreed the time. Era algo que a gente teria que esperar até o momento que o Pai decretasse que era o momento. And immediately after those words, thy kingdom come, he added some more words. E imediatamente depois dessas palavras, venha a nós o vosso reino, ele adicionou mais algumas palavras. Thy will be done on earth as it is in heaven. E essas palavras são: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. But nobody knew how it was done in heaven. Mas ninguém sabia como era feito no céu. God kept it secret from the minds of men. Deus manteve o segredo das mentes humanas, do entendimento humano. None of the apostles knew what that meant. Nenhum dos apóstolos sabia o que isso significava. None of the bishops or popes knew what it meant. Nenhum dos bispos ou dos papas sabiam o que isso significava. None of the theologians or the doctors of the church figured it out. Nenhum dos teólogos ou dos doutores sabiam o que isso significava. But God says, when I do my greatest works, I choose a virgin and unknown soul to give it to them first, and then from there it will go to others. E quando Deus quer fazer os seus trabalhos, os seus maiores trabalhos, ele escolhe uma alma desconhecida e virgem para depois esparramar para os outros, contar os outros. That's right? To give her everything, and then from her. Para dar para essa pessoa tudo e depois a partir dela esparramar para as outras pessoas do mundo. In order for God Himself for Jesus to take on humanity and come to live among us, He chose a virgin and unknown soul, Mary. Para Jesus se encarnar e assumir sua humanidade, da mesma forma ele escolheu uma alma desconhecida. And so He's following the same principle. When the Father's kingdom is coming for souls, He chose another
virgin soul who was unknown. E assim, seguindo o mesmo princípio, na hora que ele está rezando para que venha esse presente, Deus escolheu uma alma virgem também desconhecida. And we now know a lot about that soul. E agora a gente sabe muita coisa sobre essa alma. Her name is Luisa Picaretta. O nome dela é Luisa Picaretta. She was born in 1865 in a town called Corato, Italy. Ela nasceu em 1865, right? 800. 1865, numa cidade chamada Corato, Itália. na Itália. And God had his plan to give us the things that he had earned back for us in redemption, but he had to hold them back until this time. He gave them to her. Então, Deus tinha um plano para nos dar aquilo que a gente ganhou na redenção e que ele estava mantendo com ele. E agora ele iria dar para Luísa. He gave him an extraordinary gift that he gave to Adam and Eve. Jesus deu para ela um presente extraordinário que ele tinha dado para Adão e Eva. A gift that the church has never known about before. Um presente que a igreja nunca tinha sabido de nada até então. In the Council of Trent, when the fathers of that council tried to understand more about the original state of Adam, Nel Concilio de Trento, no Concílio de Trento, quando eles estavam, os bispos estavam tentando entender mais sobre the original state, o estado original da alma, they finally all agreed, we don't really know. Eles finalmente concordaram, a gente realmente não sabe. The fathers of the Council of Trent said, we don't really know what Adam had. Os padres, os bispos do Concílio de Trento, a gente não sabe realmente o que temos. But we can say safely that he had sanctifying grace. Mas a gente pode dizer seguramente que eles têm a graça divina. And that he had the promise of immortality if he was faithful. E que eles têm a promessa de imortalidade se somos fiéis. He probably had infused knowledge. Que provavelmente Deus infundiu conhecimento. And they said a few other things that Adam probably had, but we don't really know what he really had. E eles disseram mais algumas coisas que provavelmente Adão e Eva tinham, mas eles não sabiam exatamente o que eles tinham. But anyway, Jesus was, when he prayed the prayer, he could see in his own mind a future time when something new and divine would be given to humanity that they had never seen since the fall of Adam, except for our Blessed Mother. Então, quando Jesus ensinou aquela oração, ele via na sua mente, num tempo futuro, sorry, I lost the quando que, can you repeat the rest part? I forgot what I said. Did you say that Jesus projecting his mind that he would a future time? A future time. Yeah, he could see in the future a future time when the Father's kingdom would come, and he knew exactly what that kingdom is, that we would have it again. New and divine. Então, Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele previu num tempo futuro que o reino de Deus um dia viria e que seria uma nova e divina santidade. Same for you? Una cosa que solo había tenido en la tierra la Virgen María, después de Adán y Eva. Sí. Algo nuevo y divino. Sí. A Virgem Maria e Adão. In 1997, em 1997, the Holy Father John Paul II, Saint John Paul II, o Santo Padre João Paulo II, he said publicly. Ele disse publicamente. It was written in the newspapers. Foi escrito nos jornais. Particularly in Rome, the Osservatore Romano.
particularmente no Observatório Romano. He said the Holy Spirit wants to give Christians Ele disse, Santo Padre João Paulo II disse que o Espírito Santo quer dar aos cristãos. The Holy Spirit wants to give Christians a new and divine holiness. O Espírito Santo quer dar aos cristãos uma nova e divina santidade. At the dawn of the third Christian millennium. No início, no amanhecer do terceiro milênio cristão. Okay, there's another saint that he was quoting this from. Há outro santo que ele está repetindo as palavras dele, né? Desse outro santo. He was quoting a saint who was canonized in 2004. Ele está se referindo a santo canonizado. Ele foi canonizado em 2004. 2004. Ele foi canonizado em 2004, esse santo que ele está se referindo. And his name is Saint Annibale de Francia. Então ele está cotando, né? Tá citando a palavra que eu estou procurando. Ele está citando a Santa Aníbal. Santa Aníbal. Santo Aníbal. Maria de França. Maria de França. He is the founder of an order of priests called the Rogationist Fathers. Ele foi o criador de uma congregação de padres chamada, eu vou traduzir. Padres rogacionistas. Padres rogacionistas seria no português. And their mission is to pray for vocations. E a missão desses padres é rezar pelas vocações. Vocations to the priesthood. Vocação para os padres, pela vocação dos padres. Anyway, why he isn't important is this. E a razão de ser importante é por causa disso. In 1910, he met this lady, Luisa Picaretta. Em 1910. Em 1910, ele conheceu Luisa Picaretta. She had already been confined to bed for 64 years. Luisa já tinha ficado confinado à cama por 64 anos. But she died in 1947. Mas ela morreu em 1947. And without going into all the details. Mas ele não vai entrar em todos os detalhes. God had arranged her life where she would be in bed and her focus would be entirely on Jesus. Deus quis que ela ficasse na cama para que ela pudesse apenas focar em Jesus. Because she's the one he had chosen to tell humanity what he told Adam and Eve when they were in the Garden of Eden. Porque ela, Luísa, era quem ele tinha escolhido para dizer a todo mundo sobre o que ele tinha dado a Adão e Eva no início. And what he was telling her is contained in a book written in heaven. E o que Jesus estava dizendo a ela estava contido num livro chamado o Livro do Céu. Que foi escrito no cielo. Que o livro que foi escrito no céu, que estava escrito no céu. It's written on the walls of heaven for everyone to read. Esse livro está escrito nos muros, nas paredes do céu para todo mundo, para que todo mundo possa ler. All about the true reason that God created human beings. Esses escritos são sobre todas as razões porque Deus criou a humanidade, os homens. And all the great things he wanted to give the human race. E sobre todas as coisas maravilhosas que Deus queria dar para a humanidade. And no one has known these secrets since the fall of Adam. E ninguém soube até hoje desses segredos desde a queda de Adão e Eva. Except in the house of Nazareth. Exceto na casa de Nazaré. When Jesus and Mary discussed these things. Quando Jesus e Maria discutiam sobre essas coisas. So, the Holy Father, John Paul II, when he said,
the Holy Spirit wants to give us a new and divine holiness. Então, quando o Santo Padre João Paulo II diz que o Espírito Santo quer dar uma nova e divina santidade, It is the same thing that was given to Adam and Eve when they were created. é a mesma coisa que ele queria dar, que Deus queria dar a Adão e Eva quando eles foram criados. And it was also given to our Blessed Mother at her conception. E que também foi dado à Virgem Maria quando ela foi concebida. Okay, what is the kingdom of the Father? It's a question. Right? What is the kingdom of the Father? O que, então, Thomas pergunta, o que é o reino do Pai? It's the same as the kingdom of Jesus and the Holy Spirit. É o mesmo do reino de Jesus e do Espírito Santo. It is the source of their very life is God. E a fonte deles, da vida deles, é Deus. It's a generator of the life of the Father and the Son and the Holy Spirit. É um gerador da vida do Filho e do Espírito Santo. It is the source from which all good and beauty and holy things come from. É a fonte de todas as coisas boas e bonitas que acontecem. It is the divine will itself. É a divina vontade própria. The kingdom of the Father is the divine will. O reino do Pai é a divina vontade. It forms, as I said earlier, it forms and generates the life of the Father, the Son, and the Holy Spirit. A divina vontade, como ele disse antes, gera a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. It enables them to act and to do what they want to do. Permite a eles agir e fazer o que eles querem. In order to create the universe, they have to have a will to make it happen. Para criar o universo, eles tinham que ter uma vontade para que pudesse acontecer. If they want to redeem the human race, they have to have a will that makes it all happen. Se eles quisessem redimir a humanidade, eles tinham que ter uma vontade para que isso fizesse acontecer, pudesse acontecer. If they want to sanctify people with their own holiness, not the holiness of the saints, but the holiness of God. Se eles quisessem santificar os santos, não As personas. as pessoas, não com a santidade dos santos, mas com a santidade divina, Su propia santidad. com a sua própria santidade, It has to come from the divine will. e tem que vir da divina vontade. All the attributes of God are generated by the divine will. Todos os atributos de Deus são gerados da divina vontade. God's holiness and God's beauty and God's power comes from the divine will. A santidade de Deus, a beleza de Deus e o poder de Deus vem da divina vontade. The divine will is everything for God. A divina vontade é tudo para Deus. And when he created Adam and Eve, he wanted that same will to be everything for Adam and Eve. E quando Deus, a Trindade, criou Adão e Eva, ele queria que fosse tudo também para Adão e Eva. Ele queria que a divina vontade fosse tudo também para Adão e Eva. So when he wanted to create the universe for man, Então, quando ele quis criar o universo para o homem, he first had to create a space to put the universe in. ele primeiro tinha que criar um espaço no homem para colocar o universo dentro. And he wanted to put his kingdom of his divine will in the soul of Adam and Eve. He had to create a space in their souls to put this great immense gift of the divine will. Então, quando ele quis colocar o reino da divina vontade dentro de Adão e Eva, ele teve que criar um espaço dentro deles para que eles pudessem colocar esse imenso presente dentro deles. So in the beginning, Adam and Eve did the will of God as it's done in heaven. Então, no início, Adão e Eva fez a vontade de Deus como é feita no céu. And nobody else ever did except for the Blessed Mother. E ninguém nunca fez isso, exceto pela Virgem Maria. To be
conceived immaculate was not sufficient to be the mother of God. Ser concebida imaculada não era suficiente para ser a mãe de Deus. At the time of the Immaculate Conception, God gave her the divine will to reign and operate in her. No momento da concepção de Maria, Deus deu a divina vontade para agir e operar nela. It was the divine will that enabled her to be the mother of God. Foi a divina vontade que possibilitou a ela ser a mãe de Deus. And after the Assumption of our Blessed Mother, E depois da assunção de Nossa Senhora, nobody had this great gift until Luisa Picaretta. ninguém teve esse grande presente até Luisa Picaretta. And divine will forms the greatest holiness that God can give to a human creature. E a divina vontade forma a maior santidade que Deus pode dar para uma criatura humana. Jesus said when a soul receives this gift and is serious about it, Jesus disse que quando uma alma recebe esse presente muito seriamente, está muito certa disso, they will grow in holiness in one day faster than they would in hundreds of years without it. Eles crescerão em santidade em um dia muito mais rápido que em milhares de dias que ele não tivesse a divina vontade. And they won't be living a human life anymore. E eles não viverão uma vida humana mais. They'll be living a divine, eternal, and infinite life. Eles vão viver uma divina, eterna e infinita vida. But when we first learn about it, we take our little baby steps and we make mistakes in the beginning, but little by little we grow more and more and more and more and more in this supreme holiness. Então, mas quando a gente está começando a aprender, a gente dá passos de crianças. E depois a gente vai aprendendo e crescendo e crescendo e crescendo até que a gente alcança essa santidade. Without this great gift of the Father's kingdom, the kingdom of His own will, we would never have the capacity to receive all the blessings and harmonies and beauties and joys that God wants to give us. Sem esse presente, esse imenso presente, o presente do reino da divina vontade, a gente nunca teria a capacidade de receber todas essas belezas e harmonies, harmonias, beauties, harmonies, blessings, e bênçãos que Deus quer nos dar. Personally for me, pessoalmente para o Thomas, I learned about this 44 years ago. 44? 44. Ele aprendeu isso há 44 anos atrás. And little by little I got more copies in English of the writings of Luisa. E aos pouquinhos ele foi conseguindo os escritos de Luisa em inglês. Que ele pudesse... And I love to read them every day. I never get bored. I want to read more. 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 E ele ama ler esses escritos todos os dias. Ele nunca fica enjoado. Ele sempre quer ler mais e mais e mais e mais e mais. Yeah, these are the secrets of the universe. Esses são os segredos do universo. It's called, the Book of Heaven. E é chamado o livro do céu. As I said earlier, it was written in heaven. E como ele disse anteriormente, está escrito no livro do céu. Jesus brought it. El cielo. Descrito. O livro do céu está escrito no céu, perdão. And Jesus brought it down from heaven and wrote it in the soul of Luisa Picaretta. E Jesus trouxe do céu e escreveu na alma de Luisa Picaretta. But he wanted to teach her in this fashion. Mas ele quis ensinar ela desse jeito, dessa maneira. He would come to her bed at 1 o'clock in the morning.
Jesus viria à cama dela à 1 da manhã, every day for 40 years. todos os dias, por 40 anos. He would take her soul right out of her body. Ele vinha e pegaria, arrancaria a alma do corpo dela. And he would take her all throughout the whole universe to show him all the things that he made for love of us. E Jesus levaria ela por todo o universo e mostraria a ela todas as coisas maravilhosas que ele tinha feito. He would take her into heaven at times. E às vezes ele levaria ela ao céu, ao And he'd be paraíso. with her for 5 hours every night. E Jesus ficaria com ela por 5 horas, todas as noites. And her Out bo- of her body. Com ela fora do corpo, passeando no universo. Sim, ok. Então Jesus ficava com ela por 5 horas, passeando, levando ela pelo universo. So, Jesus would teach her for about 5 hours, taking her everywhere. Então Jesus ensinava ela por em torno de 5 horas, todos os dias, levando ela por todos os lugares. And her body would be in bed, very stiff. E o corpo dela ia ficar na cama muito, muito rígido. At 6 o'clock in the morning, a priest would come to her apartment. Às 6 da manhã, um padre ia até o apartamento dela, até o quarto dela. And he'd go to her body and make the sign of the cross on her right hand. E ele ia até o corpo de Luísa e fazia o sinal na cruz na mão direita dela. And then her soul would come right back in her body. E a alma dela voltava diretamente pro And then she corpo. would, little by little, come back to normal. E aos pouquinhos ela voltava ao normal. And for a period of time, she was allowed to have Mass celebrated in her bedroom. E por um período de tempo foi permitido que ela tivesse missas celebradas no quarto dela, no próprio quarto Todos dela. os dias. Todos os dias. And this permission was given by Pope St. Pius X. E essa permissão foi dada pelo Papa San Pío X. São Pio X. And he and Saint Annibale de Francia were friends. E Santo Aníbalo De Francia. de França, eles eram amigos Con Sí. el Papa. Con el Papa. com o Papa, né? O Papa e o... San Aníbal. Saint Annibale de Francia became her extraordinary confessor. Not a normal confessor, but every time he came, he would act as her confessor. E São Aníbalo se tornou o seu confessor extraordinário, não um confessor normal. Um confessor extraordinário, Cada vez que venía. cada vez que vinha. And there were some writings that Luisa had wrote about the Passion of Jesus. E há alguns escritos que Luísa escreveu sobre a paixão de Jesus. And Saint Annibale went to visit Pope St. Pius X in Rome. He what? Saint Annibale. Annibale went to Rome and Ok. talked to his friend St. Pius. Então, São Aníbalo, ele foi a Roma e falou com seu amigo, o Papa Padre Pío X. Pio X. And they were standing together, standing side by side. E eles estavam em pé, um ao lado do outro. And Saint Annibale showed the Holy Father some of the pages from the hours about the Passion of Jesus. E Santo Aníbalo mostrou ao Santo Padre alguns dos escritos de Luísa sobre a paixão de Jesus. And St. Pius X, the Holy Father, he said, "Stop. E o Santo Padre Pio X disse: pare, We must kneel down. nós devemos nos ajoelhar. This is God speaking to us." Isso é Deus falando conosco. So we have 3 saints already involved with Luisa's writings. Então a gente já tem 3 santos envolvidos com os escritos de Luísa. Her cause for canonization was opened up in 1994. A causa de canonização dela foi aberta em 1994. And a few years ago, the head of the causes of the saints in the Vatican E alguns anos atrás, a cabeça, o diretor
da causa de canonização. La congregación Da congregação. de la causa de los santos. Da congregação da causa dos santos. Is Cardinal Martin from Lisbon, in Portugal. É o cardeal Martim de Lisboa, que fica em Portugal. And 2 years ago, there was a big conference in Luisa's town of Corato. E 2 anos atrás teve uma grande conferência. Congresso. Um grande congresso na cidade de Luísa, em Corato. And the first speaker was this cardinal from Lisbon. E o primeiro palestrante, a primeira pessoa que falou, foi esse cardeal de Lisboa. He had just retired from being in charge of the causes of the saints. Ele apenas tinha se aposentado de ser o diretor da causa dos santos, da congregação da causa dos santos. So there are many positive things now going towards the writings being prepared for everybody. The official version of the writings. Okay, many things are being prepared now. Okay. Muitas das coisas que têm sido preparadas em relação aos escritos de Luísa? Estão preparando que eles estão preparando em relação a edição oficial dos escritos. São não oficiais. So things are very positive that soon the world will be told by the Pope the kingdom of the Father is here now. Então, no futuro próximo, será dito a todo o mundo que o reino de Deus está aqui na Terra. Jesus told Luisa that in the future the Roman pontiff will announce this to the world. Luísa disse nos seus escritos. Jesus disse a Luísa que em seus escritos que no futuro o pontífice romano, o Papa, vai dizer que o reino de Deus veio à Terra. At the present moment, the world is very bad. No presente momento, o mundo está muito ruim. So God will be purifying this world more and more, and then there will be a time not too far away in which heaven is extended to earth, and we will live the life of heaven in our souls on earth. I know I said it. Okay. God is now in the process. Okay. Agora, Deus está num processo de purificação da terra, isso vai continuar, até um momento em que o paraíso vai se estender até a terra e... Sorry? We will have the life of heaven. E assim a gente vai começar a viver a vida do céu. So the way of heaven will be extended to earth. Então, a vida do céu, a forma do céu vai estar na terra. So I think I've said enough for right now. Okay. Ele disse que acha que disse o suficiente até agora. I'd be happy to answer a question or two if you have the nerve to ask one. Então, mas ele fica feliz de responder uma resposta ou duas se vocês tiverem a coragem e o nervo para perguntar. Thomas, você disse que tem 3 santos envolvidos com Luísa. Falou de São Pio X, falou de Santo Aníbal. E qual é o terceiro? Padre Pio. Oh, Padre Pio, yeah. Yes, he asking you because you say there is 3 saints. 4 saints. 4 saints. Oh, it's 4. Yeah. Which one is the 4? Because you have San Pio X, San Pio X, San Aníbal. San Aníbal. Okay, we have Saint Pius X. Pio X. Pio X. He said, "Kneel down. This is God speaking to us." And the second. And he gave permission for her to have mass in her bedroom. Okay. And then we have Saint Annibale de Francia, who was her confessor. Okay. And the censor of her writings until he died. Então a gente teve primeiro o Papa São Pio X, que se ajoelhou e falou:
A gente está ouvindo as palavras de Deus, temos que nos ajoelhar. A gente tem o São Aníbal, o francês, que foi o seu confessor e que... Censor eclesiástico. Censor da edição crítica da edição dos livros. Ele era um censor, um responsável pela edição dos livros delas. And he printed many writings of Luisa before he died. E ele imprimiu vários escritos de Luisa antes dele morrer. And then we have Saint Padre Pio. E a gente tem também o Santo Padre Pio. He knew all about her. Ele sabia tudo sobre ela. He did not meet her in person. Ele não conheceu ela em pessoa, em vida. But they didn't live not too far away. Mas eles não moravam muito longe um do outro. And he said that Luisa will be known as the holiest saint of the third millennium. E Santo Padre Pio disse que Luisa vai ser conhecida como a grande santa do terceiro milênio. A mais grande. A maior santa do terceiro milênio. Yeah, the third Christian millennium. Do terceiro milênio cristão. And there were some people in San Giovanni Rotondo that knew about Luisa. E há algumas pessoas em São Giovanni de Rotondo que sabiam sobre Luisa. And the leader of this group of people talked to Padre Pio all the time. E mais tarde essas pessoas falavam... Não, el líder, el jefe. Falavam sobre essas pessoas, falavam sobre Luisa. The leader. The head, the leader of the group. Okay, I understand the head. Yeah. Okay. O líder desse grupo de pessoas que conheciam Luisa falavam com Padre Pio sobre ela o tempo todo. So he talked to Padre Pio, said we would like to form a prayer group so we can study Luisa and pray for the coming of the kingdom. Então o líder disse para o Padre Pio que a gente gostaria de fazer um grupo de oração para que a gente pudesse estudar sobre Luisa e rezar. E rezar para a venida del reino. Sorry? La venida del reino. A rezar pela vinda do reino. He said, yes, that is a good idea. E o Padre Pio disse, sim, isso é uma boa ideia. You can start with this person and this person and this person and this person. Você pode começar com essa e essa pessoa. And the lady lives right next door to Padre Pio's monastery. E uma mulher que estava diretamente estava na porta da frente, era, acho que vizinha de porta. Adriana Palotti. Que era. Adriana Palotti. É isso. What? The name of this lady is Adriana Palotti? Yeah. Yes. Yeah. Então a vizinha de porta, digamos assim, do Padre Pio, que era Adriana Palotti. And then one time when they wanted the money to print some writings of Luisa, one time they were going to print some, and I needed the money. Okay. Em uma vez eles precisavam de dinheiro para imprimir os escritos de Luisa. What was Adriana Palotti. What was Palotti's first name, the lady? What's her first name? Qual era o primeiro nome da Adriana? Andrea, right? Palotti. Palotti, but Palotti. No, the first name. First. Andrea. O primeiro nome. Adriana. Adriana. She knows as Adriana. Yeah, okay. Adriana Palotti. So the people came to ask Adriana Palotti if she could give some money to print the writings of Luisa. Então as pessoas vieram até a Adriana Palotti perguntando se ela poderia dar um pouco de dinheiro para que eles pudessem imprimir os escritos de Luisa. So she went to see Padre Pio to get his okay. Então Adriana foi até Padre Pio para ver se ele dava o seu ok, sua permissão. He said, certainly. Ele disse, claro, certamente. And she went home and she started thinking, did I really ask him the right way? You know, she started doubting. Então, Adriana foi para casa e ficou se perguntando, será que eu perguntei ele da forma certa, da forma correta? So she went back
2 more times. E assim ela voltou até Padre Pio mais 2 vezes. And Padre Pio, he can be gruff sometimes. E Padre Pio ele pode ser um pouco rude às vezes. I told you yes, now do it. Ele disse, eu disse sim, então faça. Okay. So, Bem, o reino de Deus, então, vem o reino de Deus, que é a divina vontade, vem operar, agir em nós. Como se vive a divina vontade? Como se recebe esse reino? O que fazer? So the kind of God come and the kingdom. The kingdom of God come, and the kingdom of God is the divine will. So he is asking you, how can you live in the divine will? yes. So, A few tips, please. so in the writings of Luisa, Jesus makes the announcement and he tells us all about it. Então, nos escritos de Luísa, Jesus faz um anúncio e nos conta tudo sobre. And he tells us how we too can begin to live this life of heaven on earth. Ele nos conta também como nós também podemos viver essa santidade do céu, né? Vida del cielo. Essa vida do céu. Number 1, you have to hear about it. Número 1, você tem que escutar sobre. Faith comes by hearing. A fé vem pela escuta. Or maybe you read about it. Ou talvez ler sobre. Then when you understand the enormity of this gift, Então, quando você compreende, você entende o tamanho, a enormidade desse presente, and that God wants to give it millions of times more than you want to receive it. então Deus quer te dar ele milhões de vezes a mais do que você quer receber. He's had to wait since the time of Adam and Eve to have this finally come back to the human race. He had to wait all these thousands. Ele teve que esperar todos esses milhões de anos para que ele pudesse dar esse presente. Right? So he says, ask me for it and I'll give it to you. Então, Jesus disse, peça-me e eu dou para você. If you are sincere, you really want this gift, I'll give it to you. Se você é sincero e você realmente quer esse presente, eu dou para você. But I hold my hand on it in the beginning. Mas eu vou segurar minha mão nele ainda no início. While you started to take your baby steps in this new holiness. Enquanto você está começando a dar os seus passos de criança, de bebê, nessa nova santidade. When I see that you're used to doing your own will, then you do your own will. I pull it back before you do it. Mas quando eu perceber que você está fazendo a sua própria vontade, ¿Qué vas a hacer? quando eu vejo que você vai fazer a sua própria vontade, eu vou retirar o presente, puxar minha mão. But I'm ready to give it back as soon as you tell me you're sorry. Mas eu tô pronto para te dar de volta quando você dizer que está arrependido. So, Jesus, I did my own will. I got impatient. I'm sorry. I want to live in your will. Yes, you can have it again. Então, você reza, Jesus, eu fiz a minha própria vontade, eu fiquei impaciente, mas eu quero viver na sua divina vontade. Aí ele te fala, sim, então você pode ter, ele te devolve. It's even possible someone might commit a mortal sin. É mesmo possível para alguém que cometeu um pecado mortal. Jesus says, you must go to confession. Mas Jesus disse, você deve ir à confissão. You be very sorry and I will give it back to you. Você deve ir à confissão e estar muito triste, muito arrependido, e aí então Jesus dá de volta para você. So this is what I want you to do to start living this life. This is it. You ask for it and I give it to you. Então, isso é a forma para você fazer, para você começar a viver essa vida. Você pede e ele te dá. Jesus te dá. So in the beginning there's only two things I'm going to ask you to do.
Então, no início, há duas coisas que ele vai te pedir para você fazer. Jesus vai te pedir para você fazer. When you wake up in the morning, quando você acordar na manhã, Jesus has a Latin name for this offering, but it's called act. It's called a prevenient act, which is the same as a morning offering. Jesus tinha uma palavra para essa oração. Que você vai fazer de manhã. É chamada oração de prevenção? Acto preventivo. Ato preventivo, que na verdade é uma oração de oferecimento, de entrega. Okay, he says, when you wake up in the morning, if you want to make the sign of the cross. Então, quando você acordar de manhã, você vai fazer o sinal da cruz. Jesus, I want this gift of the divine will. I want your kingdom to come in my soul and reign in my soul. Então, você vai rezar, Jesus, eu quero esse presente da divina vontade. Eu quero a divina vontade na minha alma. And I want your will to act in me, to think, to speak, and to do actions all day. E eu quero a sua vontade para pensar, para falar. Para que piense em mim. Para pensar em mim, para falar e nos pequenos atos durante todo o dia, para fazer os pequenos atos em todo o dia. Jesus said, when you do that, Jesus disse, quando você faz isso, my kingdom is all light. O meu reino é todo luz. This brilliant heavenly light forms in your soul. E essa brilhante fonte de luz se forma na sua alma. It fills your soul with the light of God. Preenche a sua alma com a luz de Deus. And my will begins to flow in your thinking and your speaking and your actions. E a minha vontade começa a fluir na sua mente, no seu pensamento, no seu falar e nas suas ações. Now, the difference between the acts that you do at that moment and what all the saints have done is infinite difference. E a diferença do ato que você faz nesse momento é diferente, infinitamente diferente dos atos dos santos. All the things you do all day normally, get out of bed and get your clothes on, fix your hair or shave or to brush your teeth or fix breakfast or drive the car or walk down the hall, everything counts. Então, todas as coisas que você faz quando você acorda, que é se vestir, se barbear, escovar os dentes, dirigir o carro, ele falou várias coisas. Just take in a step to walk to the kitchen. Apenas, por exemplo, dar um passo para andar para a cozinha. Because God enters into your action and completely transforms it. Porque Deus entrou na sua ação, transforma esse ato. Now, if a saint before Luisa were to take a step, no big deal. Mas se um santo antes de Luísa desse um passo, não é grande coisa. If he's going to take a step to do his duty, then it's good. It's done in the state of grace. It's good. Mas se o santo antes de Luísa desse um passo para fazer suas obrigações, era bom porque é um bom acto. Era um bom ato porque tinha graça. But if in the divine will, with this gift, if you take a step, it's totally beyond anything you can imagine. Mas na divina vontade, se você dá um passo, é totalmente além do que... Diferente. É totalmente além, diferente do... The action that makes the step is from God Himself. A ação que faz dar o passo é Deus próprio. Therefore, comes directly from God. Yes, vem diretamente de Deus. Therefore, the step is first, it's divine. Então, esse primeiro passo é divino. It's infinite. É infinito. Because it is God doing the step in you, and your exterior, your step that people see you,
That's just the veil that hides the action of God. Because he's God. Porque é Deus que está dando esse passo. So the external action is just a veil. A externalização, você dá o passo, é como um véu que cobre esse ato divino. It is eternal, divine, infinite, and eternal. É eterno, divino Infinito. e infinito. Esse pequeno passo. And immense, in other words, has no limits, beyond everything. E está além de tudo, não tem nenhum limite, não tem limites. In no comparison to an act done by a saint before Louisa. Não tem comparação nenhuma com um ato feito por um santo antes de Luísa. Now he says, I want a whole generation of saints who will imitate my interior life. Jesus diz que ele quer uma nova geração de santos que imita a sua vida interior. Because my interior life was living in the divine will, and when I walked out to give, when I walked in this shop for St. Joseph was working, when I walked in there at the age of 12, and as soon as I walked in, St. Joseph says, hand me that hammer. Porque a minha vida interior era viver na divina vontade, então quando ele entrava no lugar onde São José trabalhava e diz, me dá esse martelo. So Jesus picked up the hammer and carried it and gave it to St. Joseph. Jesus vai, pega o martelo e dá para São José. So exteriorly he was being obedient to his foster father. Exteriormente Jesus estava sendo obediente ao seu padrasto. But interiorly he was creating souls. Mas interiormente ele estava criando almas. He was making the birds fly. Ele estava fazendo os pássaros voarem. He was making the sun shine. Ele estava fazendo o sol brilhar. Making the fish swim. Ele estava fazendo os peixes nadarem. Making the plants grow. Fazendo as plantas crescerem. He wants us to imitate him. It happens automatically when we're in the divine will, even if we're not thinking about it. E Jesus quer que a gente faça a mesma coisa. Isso acontece automaticamente quando a gente vive na divina vontade, mesmo que a gente não pense sobre. So, with the gift of the divine will, when we have that will in common with the Father and the Son and the Holy Spirit, we are doing with them what they are doing. Então, com o presente da divina vontade, você com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você está fazendo o que eles estão fazendo junto com eles. And they are doing what we do. E eles estão fazendo o que nós estamos fazendo. So I'm going to kind of bring this to a stop, but I have to say one or two little things. Not little, two more things. Ele vai parar daqui a pouco, mas ele ainda tem que dizer duas coisas, que ele no início disse que são pequenas, mas que na verdade não são tão pequenas. When God created man, He wanted to vent, to pour out from Himself torrents and torrents and torrents of divine love. Quando Deus criou o homem, Ele queria pôr para fora toneladas e toneladas de amor divino. So when He created Adam, então quando Ele criou Adão, He wanted a return to him proper to a God. Sorry? He wanted Adam to love him back in a proper way. Então, quando ele criou Adão, ele queria em retorno um amor adequado para Deus. Ele queria de volta o mesmo amor que ele amava. He did not want human love back. Ele não queria um amor humano. That wasn't what he wanted. Isso não era o que ele queria. He says, if I give Adam my own will, then he can love me the way I love him.
torrents and torrents of divine love. Divine love. Então, Deus pensou, né? Deus, se eu der a Adão a minha própria vontade, eu posso, Adão vai poder me amar com toneladas e toneladas de divino amor. So when Luisa, Torrentes. Torrentes e torrentes de divino amor. So Luisa loved God with divine love, not human love, divine love. Então, a Luísa amou a Deus não com amor humano, mas um amor divino. And so God got from Luisa what he'd been waiting thousands and thousands of years to receive again from the human race. Então Deus, até Luísa, ele ficou esperando por muito, muito tempo para receber esse amor divino da And the last word, last word. É a última palavra. When Luisa said to God, "I love you," quando Luísa disse a Deus, eu te amo. I love you with your own will. Eu te amo com a minha. No, con la tua. When Luisa said back to God. Quando Luísa disse. No. Luisa said to God, "I love you with your own will." Okay. Is that right? Yeah. All right. Quando Luísa disse a Deus, eu te amo com a minha... No, con la tua. Con la tua propia voluntad. Deus, te amo con la tua Luisa voluntad. dice a Dios, yo te amo con tu voluntad. Sim. Jesus, I love you. Okay. Quando Luísa disse a Deus que eu te amo com a tua vontade. Because the divine will in her is eternal. Porque a divina vontade dela é eterna. De Dios es en ella. Sim. Porque a divina vontade de Deus nela é eterna. The act of love that she gave Jesus. O ato de amor que ela dava a Jesus meant that she loved him as long as he had been God and as long as he will be God. Significa que ela amou a Jesus, a Deus, por todo momento, eternamente. Desde que Dios ha sido Dios. Desde que Deus tinha sido Deus hasta que Dios até que eternamente. Okay, thank you. Thank you. Thank you.